Bem, John Arias aparentemente voltando para o Brasil. Palmeiras e Wolverhampton já se engatilharam. A gente vai falar sobre isso. O que o Fluminense tem a ver? O que o Fluminense pode fazer? O que o Fluminense tem que fazer? São visões que a gente pode ter. Roda a vinheta. Eu sou Gabriel Amaral. Você deixa um like aí embaixo se gostar do vídeo e se inscreve aqui no canal se gostar aqui do Raiz Tricolor. Deixa eu só passar rapidinho aqui para poder falar sobre a Foot Fanatics, tá? Camisas oficiais da Puma, tem lá na Foot Fanatics, tem camisa também mais antigas, aquela garimpada que é sempre necessária, porque a Foot Fanatics tem muita coisa por lá, ó, coisa guardada, camisa antiga de 2024, enfim, tem bastante coisa por lá também. Você pode ir lá na Foot Fanatics, mas as camisas novas estão com o preço mais barato de todos lá. Isso porque existe uma obrigação ali de vender por esse preço, né? Eu sempre falo que camisa de futebol é muito cara, mas a Foot Fanatics vende produto licenciado, produto oficial, tá? Produto que o Fluminense recebe uma parte quando você compra e, claro, com o menor preço. Aí você fala, pô, Gabriel, mas é o mesmo preço dos outros sites. Pois é, a camisa é cara, mas aqui você tem um cupom Jornada 10 que você pode utilizar, te dá desconto, tá? É um por CPF, então você já usou, faz um cadastro com outro CPF lá e usa de novo, te dá 10% de desconto. Você pode parcelar no cartão, mas você também pode efetuar a compra no Pix, e aí você vai ter 20% de desconto, 10 do Jornada 10 mais 10 do Pix, na verdade é 19%, porque entra um por cima do outro. E aí, cara, estamos falando de uma camisa de jogador com R$120 de desconto, né? É cara? Mas se puder comprar com desconto, facilita. Lembrando que o frete é grátis também, tá? O link tá aqui na descrição. Vamos lá, cara, a gente fala de John Arias porque o Palmeiras acaba de sair uma notícia, né, no GE Palmeiras, do Thiago Ferri, para dar o crédito certinho, de que o Palmeiras ofereceu 154 milhões de reais ao Wolverhampton pelo John Arias. A proposta é de 25 milhões de euros, tá? Na matéria vai dizendo ao longo dela de que as conversas foram intensificadas nos últimos dias, tanto com o Wolverhampton quanto com o staff do John Arias, e que a reposição ao John Arias, o fato da janela lá na Inglaterra já ter sido fechada, lembrando que janela é de contratação, o Wolverhampton não ligaria de não ter uma reposição, não ter como contratar uma reposição para ele agora. Então isso não seria um problema. O que seria mais é uma sinalização do John Arias sobre o futuro dele, que ainda não houve, dele voltar para o Brasil agora. A gente lembra quando o John Arias foi para lá, o Fluminense sabia que ele queria, tinha um sonho. Eu tenho um sonho, você tem um sonho, todo mundo tem um sonho. E aí talvez ele abandonar esse sonho muito rápido, né? Porque tá há 6 meses lá só. A venda do John Arias foi de julho para agosto, a gente tá agora no iníciozinho de fevereiro, são 6 meses só que ele tá por lá. Por que o Wolverhampton não vê problema de não poder contratar para essa temporada? Porque os caras já estão rebaixados. Os caras jogaram 24 jogos da Premier League, só ganharam 1, perderam 18, já estão rebaixados antes, então não tem porque muito contratar por agora. O Fluminense tem, o que envolve o Fluminense? O Fluminense tem, foi onde o John Arias saiu de um jogador desconhecido da Colômbia para se tornar esse super jogador, seleção colombiana, etc. Quando o Fluminense vendeu para o Wolverhampton, o Fluminense colocou uma cláusula de preferência de compra. E que é isso? Qualquer proposta que chegue para o Wolverhampton, o Fluminense recebe uma notificação e se o Fluminense igualar a proposta, o Wolverhampton é obrigado a fazer a venda para o Fluminense, não pode fazer a venda para outro clube. O Fluminense não precisa cobrir a proposta, o Fluminense só precisa igualar a proposta. Mesmo que nem feche o acordo, só impedindo o acordo do Palmeiras. Por quê? O Fluminense pode igualar a proposta e o John Arias não vir. E aí o Palmeiras tem que pagar mais, por exemplo. Tem algumas composições ali que estão nas cláusulas do contrato. Vamos lá, a gente entra na discussão aqui agora que é sobre valores. O Fluminense tem, acho que a primeira pergunta é essa, o Fluminense tem 154 milhões de reais, 25 milhões de euros para contratar o John Arias? Essa é a primeira pergunta, porque a gente não está falando de uma proposta do Grêmio, do Internacional, a gente não está falando de uma proposta do Goiás, a gente não está falando de uma proposta do Fortaleza, a gente está falando de uma proposta do Palmeiras, que é um clube que faturou ano passado mais de 1,5 bilhão de reais. E isso sem Crefisa, né? Sem mecenato disfarçado ali, já com patrocínios fora da Crefisa. 1,6 milhão de reais é o faturamento do Palmeiras. Um clube que é provavelmente hoje o segundo clube mais rico do Brasil, atrás apenas do Flamengo, e que faz dinheiro. Né? Não tem um Pedrinho BH botando, um John Textor pegando empréstimo para... Né? Não, o clube com as contas em dia, com muito dinheiro. A gente está falando de um clube também, o Palmeiras, que não investiu nessa janela. Só contratou o Marlon Freitas e não teve nenhuma outra contratação. Então o John Arias seria a janela do Palmeiras praticamente. O
Fluminense nessa janela fez algumas contratações. Então, a competição com o Palmeiras ela já começa muito desigual. O Fluminense consegue igualar essa oferta? Essa é a primeira dúvida. Bem, o Matheus Montenegro deu uma entrevista falando que, na época, que vou ler aqui exatamente a declaração dele, ele falou assim, estava falando sobre o Nino e foi perguntado sobre o John Arias se o Fluminense pretende exercer essa cláusula. Ele falou, com relação ao Arias, é um jogador que saiu daqui há menos tempo, é uma conversa que acontece com frequência, o Palmeiras teve interesse, desde sempre tem o interesse de outros clubes do Brasil, é um jogador espetacular. E ele fala, no contrato do John Arias, temos uma cláusula de preferência do jogador, temos que ser notificados. Nosso planejamento é por exercer essa preferência. Não sabemos o valor, mas temos um planejamento montado para exercer a preferência. Não posso garantir que vamos exercer, não sabemos o valor, mas estamos nos planejamentos para isso. Então, dentro do Fluminense existe um planejamento que provavelmente tem um valor limite. Olha, até X milhões a gente consegue exercer a preferência e trazer o John Arias. Esse é um ponto. Qual é esse valor? Ele não fala e a gente também não tem essa noção. O que eu posso avaliar de fora com base em informação e com base na minha visão também, no que eu interpreto. O Fluminense tem um planejamento e tem negociações para contratar um centroavante. O limite ali que o Fluminense chega é de em torno de 15 milhões de dólares. Daria 12 milhões, 13 milhões de euros. Eu acho que essa não muda. Esse planejamento para trazer o John Arias, acho que eles não abrem a mão da contratação de centroavante para poder mudar e para isso. Pode ser que façam, pode ser. O Arias mascarou durante um bom tempo a falta de centroavante. Vale a gente lembrar, o Cauã Elias, quando sobe em 2024, ele sobe metendo gol e fazendo gol importante pra cacete até agosto. Depois, eu não vou lembrar agora de cabeça a estatística, mas é tipo assim, de setembro pra frente, o Cauã Elias fez um gol pelo Fluminense. A reta final, quem tá carregando muito é o Serna e é o John Arias também. 2025, nosso sucesso passa muito pelo John Arias também, mesmo sem ter centroavante. Então, pode ser que a avaliação seja, olha, abandona o centroavante e vamos buscar o John Arias que ele resolve o problema do 9. Ele sozinho já resolve. Pode ser que seja essa avaliação, abandonando, seria uma forma de conseguir a grana. Outra forma, dei aqui a informação de que a janela do Fluminense, ela não seria uma janela abastada, porque o Fluminense tem planejamento de quitar dívida. Não tem o valor, sei que não é mais de 100 milhões, mas também não é coisa de 2, 3 milhões de reais. O Fluminense tem um valor que está reservado, porque ganhou muito dinheiro no ano passado com o Super Mundial, ainda com outras premiações, foi bem. O Fluminense foi top 5 de todas as competições que disputou, então ganhou uma grana legal ali também de participação e de premiação, para poder quitar dívida. Os leilões que o Fluminense tem feito, pensando nisso, eu acho que isso é interessante, é sempre bom. Você tem que pagar dívida na hora boa, para não ter dívida na hora ruim. O Fluminense, esses leilões é tipo, o Fluminense pega 10 milhões de reais, chega pro cara que tem dívida de 10 e fala, olha, eu tinha que te pagar em 10 anos isso aqui, eu te pago agora e te pago 7. E aí o jogador fala, beleza, aceito 7. O Fluminense quitou 10 milhões de reais de dívida gastando apenas 7 milhões de reais. Então é interessante ter esse dinheiro à vista. O Fluminense pode tirar desse dinheiro e o planejamento ser isso. Para trazer o Arias, a gente abandona esse dinheiro. E aí a gente chega nos valores. John Arias vale isso? Seria uma boa contratação? Ou a gente vai contratar só pela memória afetiva de um jogador que para muitos é considerado ídolo? Vamos lá. O John Arias, efetivamente, no que é o futebol dos últimos 10, 15 anos, ele é um craque, inegavelmente. Quanto custa o craque no Brasil? Há pouco tempo atrás não se cogitaria pagar 25 milhões de euros para o craque que fosse para um jogador da idade dele. Não valeria nem a pau. Mas aí quando o Paquetá vem para o Brasil custando 43 de euros, e o Paquetá, que não é novo, o Lucas Paquetá tem 28 anos, o John Arias, por exemplo, tem 28 também, faz 29 esse ano, mesma idade. Desculpa, John, se o Paquetá vale 43, eu acho o Arias mais jogador que o Paquetá, o Arias vale mais. Então, tipo assim, vale esse valor? Ele vale. Tem o dinheiro para poder pagar? Como eu falei, vai ter que abrir mão de coisa para poder pagar. E a gente vai pro último, que é, vale a pena? Porque às vezes o jogador vale o preço, mas não vale a pena a conta. E aí eu acho que eu vou tocar num ponto que é mais complicado, então vá por sua conta e risco. Que é, se você considera o Arias um ídolo que precisa ser repatriado, você vai ter uma tendência a abrir mais a mão numa contratação dessa. Se você ficou extremamente chateado, ficou puto porque o Arias quis sair, que é um mercenário, etc., você vai ter uma tendência a segurar mais o dinheiro nessa contratação, isso é natural. Então, só para deixar claro que pode ter interpretações diferentes na opinião que eu vou dar. A minha questão é o seguinte: o Fluminense acabou de vender o John Arias. O Fluminense vendeu o John Arias há 6 meses atrás o Fluminense recebeu 11 milhões de euros
E o Fluminense vendeu o jogador por 17 milhões de euros. Esses são os valores. O Fluminense recebeu 11 e vendeu por 17, que 6 milhões foi para o Patriotas. Além disso, o Fluminense tem direito a um bônus de 5 milhões de euros. O que estão nesses bônus? Eu não sei exatamente, mas eu te garanto que um jogador que passou 6 meses, jogou 19, entrou em campo como titular 14, entrou 14 vezes na Premier League só como titular, fez um gol na Premier League. Provavelmente esse jogador não bateu tantos bônus. No máximo, ali talvez nem bônus de presença numa temporada, porque foi um tempo muito curto. E num time que foi muito mal e que pouco fez gol na temporada. Então vamos botar aqui no estouro máximo, vamos botar que foi 1 milhão de euros, e provavelmente não foi, forçando muito. 1 milhão de euros de bônus. O Fluminense acabou de vender o John Arias por 12 milhões de euros. Um jogador que tinha contrato até o meio de 2028, porque tinha renovado, tinha um bom salário no Fluminense, teria sido muito importante, talvez até para gente ganhar um título no ano passado. A gente cai nos pênaltis numa semifinal contra o Vasco, e a gente cai por uma incompetência terrível contra o Lanús, que a gente sabia que, tirando aquele jogo, muito provavelmente a gente ia pra final e ganharia. Mas a gente caiu porque faltou desse poder de decisão, e o John Arias tinha muito isso. No Brasileiro eu acho que não dava pra ser muito melhor do que foi realmente. Então qual que é o cenário? A gente, em 6 meses atrás, a gente ferrou uma reta final de temporada que talvez pudesse até ter uma vantagem técnica, um título, uma taça em Laranjeiras, para poder vender o John Arias. E eu não tô nem aqui entrando no mérito se era para vender ou não era. Mas eu acho que isso impacta no traseiro ou não agora. Muita gente está falando bem assim, pô, Gabriel, mas essa composição o Fluminense provavelmente ainda tem dinheiro para receber, porque foi parcelada a venda do John Arias pro Wolverhampton. A prática de por várias vezes os times anteciparem esses valores, então o Wolverhampton vai pagar parcelado os 11 milhões de euros. E aí o Fluminense vai até um banco e fala, cara, me dá 10 e me dá agora esse valor todo à vista. Porque antecipar dinheiro, lembra da dívida lá atrás? O Fluminense conseguia quitar a dívida, conseguia comprar um jogador um pouco mais barato e talvez até a gente tenha antecipado. Nem vou entrar no mérito de antecipar ou não, porque eu não sei se isso aconteceu. Ainda que o Fluminense tenha valor a receber, para vocês entenderem o valor que o Palmeiras está pagando, 25 milhões de euros, se o Fluminense não tiver recebido nada do John Arias até agora, nada. O Wolverhampton não pagou nada. E ainda teve o bônus de 1 milhão de euros, que eu acho que nem teve. Ou seja, o Fluminense tem 12 milhões de euros para receber. É metade do valor do John Arias. O Fluminense não vai ter recebido nada para ficar sem o John Arias por 6 meses e ainda vai ter que pagar 13 milhões de euros. O mesmo que vai pagar no Buangá para poder repatriar o John Arias agora. Novamente, há 6 meses atrás, a gente vai pagar 13 milhões de euros para, efetivamente, ficar sem o John Arias por 6 meses. É esse o resultado que está sendo feito. Ficar sem o John Arias por 6 meses custou ao Fluminense, que ficou sem 12 milhões de euros, 13 milhões de euros. E talvez até não só ficar sem, mas perder um título. Existe outra questão que podem falar também. Pô, mas o Fluminense não precisa igualar a proposta do Palmeiras. O Fluminense pode enviar uma proposta de 19, de 18, uma proposta um pouco abaixo, mas o John Arias querer vir para cá ao invés de ir para o Palmeiras. Isso pode acontecer, mas aí o Wolverhampton pode embarrear o negócio e no final das contas ele tem contrato com o Wolverhampton. Se a proposta que ele quer aceitar é a de 19 e a proposta que o Fluminense quer que o Wolverhampton quer aceitar é a de 25, ele provavelmente não vai ter, o Wolverhampton não vai liberar. Sabe por quê? Porque isso aconteceu no Fluminense também. Lembra, no Fluminense que tinha um acordo, família, etc., o John Arias recebeu uma proposta, se eu não estou enganado, do Girona, que era muito baixa, acho que 6 milhões de euros, e o Fluminense também recebeu uma proposta do Zenit, que era muito interessante, vinha Claudinho, era um valor mais alto. O Fluminense queria aceitar do Zenit, o Arias não queria ir para a Rússia. O Arias doido para ir para a La Liga, para o Campeonato Espanhol, e o Fluminense achou o valor muito baixo. O que aconteceu? O Arias ficou. Então, eu acho muito difícil também que o Wolverhampton aceite receber um valor abaixo. E lembrando, o Fluminense ainda assim pagaria a mais do que vendeu, pagaria milhões de euros a mais, porque seria 18, 19, 20, para poder ficar sem o John Arias, talvez até ter perdido um título. Então, assim, desculpa, salvo o fato da gente ter um craque no nosso time, o John Arias seria um craque, sem dúvida nenhuma, eu não consigo ver, pensando no sentido de negócio, como essa composição, considerando a venda no meio do ano e repatriar agora, seja boa. A única hipótese para eu ver isso seria o quê? Aquilo que eu falei há cerca de 4 minutos atrás. Você considera que o John Arias é um ídolo e o Fluminense tem que fazer de qualquer coisa para poder trazer ele para cá. Eu não tenho essa visão. E eu acho que isso tem limite. Eu considero o Nino um ídolo maior do que o John Arias, tá? Particularmente. Sei que tem gente que pensa diferente, tá de boa, consigo debater. Mas eu considero o Nino um ídolo maior. E ainda assim, o Nino hoje seria 10 milhões de euros por ele. O Nino vale 10 milhões, assim como o John Arias vale 25, tá bom? Beleza. O Fluminense tem o dinheiro para pagar hoje. O que o Fluminense está fazendo porque o Nino é ídolo? Esperando 6 meses.
O Fluminense poderia ir ao mercado agora e buscar um zagueiro de 10 milhões de euros, talvez até do mesmo nível do Nino. Beleza, conseguiria. Show de bola. Mas o Fluminense tá ficando 6 meses sem para poder repatriar o ídolo para daqui a 6 meses o Nino não tá vestindo outra camisa. No caso do John Arias, essa subida é muita grana. 25 milhões de euros. A maior compra do Fluminense hoje é por 6 do Canóbio. 6 dólares ainda. Então assim, o caso do John Arias pra mim, se ele for pro Palmeiras, é uma merda, é muito ruim. Queria ver o John Arias de volta no Fluminense. Por vários momentos eu falei que o John Arias resolvia pra 2, 3 jogadores. O Palmeiras vai ganhar muito com ele. Não é o Flamengo. A chance dele voltar pro Flamengo era até maior. Então, fazer loucuras, eu acho que você tem que tentar repatriar jogadores que tem, a torcida tem esse sentimento de ídolo, mas tem limite. Novamente, falando em valores, se o Fluminense não tiver recebido R$1 do John Arias até agora, ele tá lá e o Wolverhampton não pagou nada, e eles descontarem a dívida inteira que eles têm com o Fluminense, ainda assim o Fluminense vai precisar pagar ao Wolverhampton 13 milhões de euros para igualar a proposta do Palmeiras. Desculpa, eu não consigo ver lógica dessa negociação financeiramente ser interessante. Mas é isso. Deixe sua opinião aqui embaixo. Aqui é um lugar sempre democrático. Todas as visões, tendo argumentos, tendo embasamento, está sempre liberado. Se inscreve, deixa o like. Até a próxima. Valeu.